Chegamos então no nosso último bloco, onde a gente conversa aqui da anemia megaloblástica. E olha, não é porque está no final que ela é menos importante, não. Pelo contrário. Junto com a ferropriva é que mais aparece em prova aqui, né? A banca adora cobrar isso. E gosta porque ela tem muitos comemorativos, tem alguns detalhezinhos que são bacanas da gente ver. Então vamos começando aqui, já pontuando, né? O que seria uma anemia megaloblástica? O que causa uma anemia megaloblástica? Basicamente, né, Rafa, a deficiência da vitamina B12 e ou do ácido fólico. Pode ser de um, pode ser de outro, pode ser dos dois. Em última análise, como a gente viu, tanto a B12 quanto o ácido fólico funcionam como matérias-primas para a síntese de hemácias. E mais especificamente, elas são fundamentais para a síntese do DNA. Então funcionam como cofatores. Se você não tem B12 e não tem ácido fólico, fica difícil de sintetizar o DNA, fica difícil de fazer aquela replicação nuclear. Então o paciente acaba tendo um problema nesse sentido. O nome vem daí, né? Aliás, né? A gente observa que megaloblástica, então blástica, blasto é precursor. Precursor. Né? Então você tem uma célula nucleada ainda, precursora, que ela vai se dividir. Então o citoplasma dela cresce, ela vai ficando grandona, mas o núcleo não consegue, porque eu não consigo produzir mais núcleo, como é que eu vou dividir esse núcleo? E aí ela fica paradona grandona lá e nada acontece. Como ela é um blasto, é megaloblástica, né? Não é nenhum mistério, o nome vem daí. E até para a gente entender e ficar mais visual esse detalhe, para você pegar a ideia, assim, quando você ingere o ácido fólico, você está ingerindo ele na forma inativa. E para ativar esse ácido fólico, claro, você precisa do ácido fólico ativo para chegar lá no núcleo da célula e estimular lá a participar dessa síntese de DNA. Para você fazer essa ativação do ácido fólico que a gente coloca ali, você precisa da vitamina B12, que paralelamente acaba fazendo uma outra reação, que seria a conversão da homocisteína em metionina. Então, assim, até para facilitar o raciocínio, você pode até pensar assim, ó, para fazer a ativação do ácido fólico, ele meio que vai consumindo a homocisteína. Bacana. E aí consegue, com ácido fólico ativo, participar da síntese de DNA. E a B12, ela tem relação com o folato muito íntima, né? Então você entende porque não é à toa que a gente estuda as duas juntas, porque a gente colocou e ou. Você tem pacientes que terão deficiência das duas, porque claro. Se eu tenho deficiência de B12, eu posso acabar formando menos folato ativo e eu posso ter algum problema também, né? Então, Perfeito. Isso justifica justamente essa união entre eles, né? Até colocando isso aqui dentro de um contexto que a gente já viu anteriormente, que é aquele contexto lá da hematopoiese, que eu preciso de um estímulo, preciso de matéria-prima, isso vai ficando cada vez mais claro na sua cabeça, por isso que a gente começou lá com essas bases hematológicas, não é à toa. E aquilo que o Rafa falou é uma verdade, porque se você não tem o ácido fólico, não tem a vitamina B12, o problema fica aqui. Eu não consigo fazer aquela divisão do núcleo, eu não consigo fazer a divisão celular, eu não chego a formar um reticulócito. Não. O que acontece, em última análise, quando falta a vitamina B12, quando falta o ácido fólico, na verdade, é a formação de uma célula aqui enorme, muito grande, porque ela multiplicou o citoplasma dela, ela estava meio que pronta para se dividir, o núcleo ele meio que vai tentando se dividir e não consegue, então fica esse núcleo hipersegmentado, uma célula toda grandona, que não conseguiu fazer a divisão celular. É o megaloblasto. Como eu te falei, é uma célula toda grandona. O clássico aqui, né, Rafa, é o tamanho aqui, um VCM maior do que 110. E isso é até um ponto legal da gente chamar a atenção, que muita gente confunde a megaloblastose com a macrocitose. Né? Não é a mesma coisa. Megaloblastose, por definição, é um problema, uma falha na síntese de DNA. E aí as células precursoras vão crescendo, vão dando origem a outras células cada vez maiores, e aí você começa a ter um VCM alto. Veja que aqui o VCM ele fica acima de 100, ok. Mas não só isso, inclusive uma grande dica que a gente passa aqui para você é a seguinte, ele fica acima de 100, especialmente acima de 110, o que quer dizer que se eu estou fazendo uma prova e eu vejo um VCM de 112, 115, isso até que prova o contrário é megaloblastose. Sim. Toda anemia megaloblástica vai dar macrocitose? Vai. Agora, o inverso não é verdadeiro. Ou seja, o paciente ele pode ter um aumento do VCM acima de 100, e pode não ser megaloblástica. A gente até já comentou, mas eu tenho uma hemólise, eu estou lotado de reticulócito no sangue periférico. Aquilo ali falseia o meu aparelho, e ela vai ler numa média um tamanho mais aumentado, mas não muito. O álcool é até um marcador que você pode utilizar na enfermaria para saber, pô, será que meu paciente está usando álcool? Será que ele não está, né? Então, se você olha, ele diz, doutor, não estou bebendo mais nada. Aí você olha um VCM dele mais alto,
Olha aí, né? Talvez esteja bebendo sim, talvez ele não esteja contando a verdade Você ali vê, pra né? Não, gente, não né? basta saber medicina. Você tem que saber como investigar se o seu paciente fala a verdade ou não. Pois é, não, claro, tem um quê de detetive aí, né, na Detetive, carreira exatamente. médica. House. É. Beleza. Então, olha só, basicamente, essa ideia aqui é importante você ter para entender o que acontece na anemia megaloblástica. Agora, o que você deve estar se perguntando é, bacana, entendi isso, mas como que vai faltar ácido fólico, como que vai faltar vitamina B12? E de forma muito parecida com o que a gente viu lá no ferro, cara, para entender como falta, eu preciso entender o ciclo do ácido fólico, o ciclo da vitamina B12. Então, começando pelo ciclo do ácido fólico, e aqui, é claro, ele deriva da sua alimentação, particularmente de alimentos vegetais, de folhas. Então, um cara que come muita folha, beleza, ele está comendo muito ácido fólico. Ah, eu não como nenhum vegetal, não como nenhuma folha, está comendo menos ácido fólico. Então, esse é um primeiro ponto importante. E o ácido fólico, a gente pode até falar assim, né, Rafa? O ciclo dele é mais simples, né? Não tem muito mistério. Comeu ali, aquele prato lá cheio de salada, chegou na parte, mais uma vez, mais inicial, mais proximal do intestino delgado, duodeno e jejunum, ele é absorvido e chega no sangue. Então lembra que o Rafa falou lá atrás, quando a gente conversou da anemia ferropriva? Ele falou, essa porção mais inicial, ela é importante na absorção tanto de ferro quanto de uma outra coisa. Olha quem é? O folato. Então, se o paciente tem um problema nessa parte mais inicial, ele pode evoluir com anemia ferropriva, ele pode evoluir aqui com uma carência de folato. Claro que sim. Isso até ajuda a gente começar a raciocinar e entender as causas de deficiência. Uma primeira que a gente bota lá é a malnutrição, né? Vamos dizer que é até a mais importante de todas, porque o estoque do folato ele dura muito pouco. Uhum. O folato ele vai durar um estoque ele, de 4 meses, 5 meses. É aquilo que a gente está falando. Se você para de comer, poxa, pouco tempo você vai acabar com o estoque. Então você tem que ter. O nosso exemplo clássico é o etilista crônico de grande quantidade, porque ele encontra na caloria dele, a fonte de caloria dele é o álcool. Ele não come mais nada. Muito menos folhas verdes, né? Muito menos. Ele não né? come. Quando come, não é salada. Não é salada. Então ele vai desnutrir, que é um clássico. Até às vezes se coloca também umas questõezinhas, aí não tão comum assim, mas pode acontecer numa criancinha que toma leite de cabra. Também, leite de cabra também pobre, não pode também, a criança baseada no leite de cabra não vai ter acesso. Mas beleza, então, vamos guardar assim, é o alcoolismo como grande situação. Outra situação é aquela que a pessoa come bem, mas poxa, ela precisa de muito mais, ao aumento da necessidade. Gestante, né? Hemólise. A gente vai falar muito de hemólise, né? Na prescrição de um paciente com doença hemolítica, ele tem um alto índice de renovação celular, um alto turnover, você precisa obrigatoriamente prescrever folato para ele. Ah, por quê? Porque a demanda dele é muito grande. Redução de absorção, doença celíaca, né? Igual ferropriva. Igualzinho. Esse era o ponto que eu queria chamar a atenção, porque a doença celíaca, cara, da mesma forma como a gente falou na ferropriva, cara, ela pode pegar aqui duodeno, jejum, nessa parte mais proximal, e naturalmente vai interferir na absorção do folato. E para fechar, saímos agora do bloco de reumato. Falamos aqui muito do metotrexate, que é um medicamento que interfere no metabolismo do ácido fólico. A gente viu isso, né? Às vezes, artrite reumatoide, vale até a pena você repor ácido fólico, ácido folínico, até melhor. Já que é ativo, né? Já ativo para o seu paciente. Então, seriam as principais causas aqui pelas quais o paciente pode ter uma deficiência de ácido fólico. Passando para a deficiência agora de vitamina B12, né? Como é que seria esse ciclo da vitamina B12 para entender como o paciente perde? Aqui tem mais alguns detalhes, é um pouquinho mais complexo. Primeiro ponto, vitamina B12, a principal fonte, alimentos de origem animal. Então, quando você ingere um alimento de origem animal, a vitamina B12 ela vem grudada nesse alimento, vem colada nesse alimento. Ele chega até o estômago e lá no estômago, aquele ambiente ácido gerado principalmente pelas células parietais, a primeira coisa que ele faz é dissociar a B12 do alimento. E feita essa dissociação, a B12 ela fica livre para se ligar em um ligante específico que é o ligante R. E esse ligante R, ele vem da saliva. Então, para você não se perder, o cara engoliu o alimento, junto com o alimento veio a saliva. O ligante R estava lá na saliva. Chegou lá no estômago, a acidez gástrica dissociou B12 do alimento, B12 se liga no ligante R. Célula parietal é fundamental aqui, porque ela é responsável por essa acidez gástrica. E, além disso, a célula parietal também produz um fator, que é o fator intrínseco, que no estômago ele não faz muita coisa, mas ele vai ser importante um pouco mais abaixo, quando esse bolo alimentar chega lá no duodeno. Porque no duodeno, Rafa,
Com as enzimas pancreáticas, Sim, mudou, né? existe uma dissociação ali da B12 e do ligante R, e a B12 finalmente se liga no fator intrínseco. E para que ela seja absorvida, ela tem que estar ligada nesse fator intrínseco. Mas isso não acontece no duodeno. Isso acontece numa porção um pouco mais distal, mais especificamente no ilho distal. E aí sim a gente consegue absorver essa vitamina B12. Então repara que é um mecanismo um pouquinho mais complexo, depende de funcionamento de célula parietal, depende de enzima pancreática. Então, na hora da gente pensar aqui nas causas de deficiência, isso é importante também, Tem algumas né? coisas interessantes aí, exatamente por quê, né? Dessa informação que a gente traçou aí, e agora a gente começa a pensar nas causas, você olha assim, ó, a primeira que a gente já colocou ali, que é a mais importante de todas, vamos botar assim, a principal causa de deficiência de B12, anemia perniciosa. Doença autoimune, geralmente ali é uma mulher de meia idade, uma senhora ali por volta dos seus 40, 60 anos de idade, e ela começa a atacar a célula parietal dela. Então ela produz anticorpos anti-célula parietal, ela começa a produzir anticorpos anti-fator intrínseco. Se não tem célula parietal, se não tem fator intrínseco, não tem absorção no ilho distal. E aí você já nota o seguinte, poxa, mas no folato a principal causa era a desnutrição, do etilista, mas agora você está falando que a anemia perniciosa é uma doença autoimune. Poxa, por que não é? A anemia, por que não é um problema na alimentação em si? Aí tem um detalhe, se a gente for comparar o estoque do folato, que é de meses, o estoque de folato aqui da vitamina B12 é de anos, pode chegar a 10 anos, muito maior. Então, uma pessoa, ela tem que assumir de fato um hábito em que ela restringe qualquer tipo de fonte animal da dieta dela, que seria o vegetarianismo estrito, né? Isso aí pode acontecer, mas veja, mesmo essa pessoa, geralmente ela já está orientada, ela repõe o B12. Então ela assume aquilo ali para a vida dela e ela repõe B12, acabou, vida normal. Então a questão é a seguinte, a deficiência, ainda que ela não repusesse, demoraria anos para acontecer. Agora a anemia perniciosa não, ela já é um ataque autoimune, por isso que ela é colocada para a gente como causa mais importante de deficiência de B12. E aí, claro, se eu tenho destruição de célula parietal é uma coisa, a gastrectomia é algo equivalente, né? Até mais fácil a gente pensar. Estou tirando o estômago. O pâncreas com suco pancreático, enzima pancreática, é importante para juntar no fator intrínseco, separando o ligante R. Pancreatite crônica, dancei aqui. Doença ileal, pode ser uma ressecção ou pode ser uma doença inflamatória intestinal. Aquela que ama fazer uma ileite lá regional é a doença de Crohn, com ela. A gente pode ter medicações que atrapalham a absorção, a metformina, uma droga clássica que a gente fala até nas aulas de diabetes, que o usuário crônico de metformina. E por aí vai. Por exemplo, existem outras causas mais raras de pessoas que, de repente, tem alguém competindo com ela pela B12. Então, desde bactérias até um parasito, que é o Diphyllobothrium latum, que só serve para cair em prova de residência falando de B12. Mas a ideia é a seguinte, pode ter um parasito que compete? Pode. A tênia do peixe? Pode. Eventualmente, a pessoa pode ter infecção e competir também. Ou seja, tem uma lista de condições, mas de todas elas, para a gente gravar aqui anemia perniciosa. Porque aí nessa hora, a gente meio que amarra o que a gente discutiu aqui até agora. Ferro é sangramento crônico, folato é o desnutrido etilista e deficiência de B12 é o paciente da anemia perniciosa. Perfeito. Né? Amarrou aqui já. Aí vem a dúvida, né? Beleza. Agora, Rafa, clinicamente, o que eu espero encontrar nesse paciente? Você já conhece, né? Aquela síndrome anêmica clássica. E carência, né? Também. Exato. Tá faltando carência nutricional. Né? O pacote básico aqui não muda muito. É o pacote básico de uma síndrome anêmica, é o pacote básico de uma carência nutricional, com aqueles achados, claro, inespecíficos. Aí vai. Existe alguma característica clínica aqui mais específica? E tem. Porque quando a gente fala que a falta de B12 e a falta de ácido fólico, eles interferem na síntese de DNA e, claro, na replicação celular como um todo, isso não é exclusivo, né, Rafa, das hemácias. Não, isso acontece, cara, no organismo do paciente como um todo. E quem sofre mais são aquelas células de alto turnover. São aquelas células que têm uma renovação celular mais rápida. A hemácia, a gente viu, ela se renova ali a cada 120 dias, mais ou menos, e outras células também se renovam de forma muito rápida. O Rafa chegou a comentar isso, né? A mucosa gastrointestinal é muito clássico, ela se renova de forma muito rápida. Então, se ele tiver um problema nessa renovação, o paciente pode acabar evoluindo com uma diarreia. Isso pode acontecer tanto na deficiência de B12 quanto na deficiência de folato. E aí o que pode ser perguntado, Rafa, existe alguma forma
de, pela clínica, eu saber o que está faltando, se é B12 ou se é folato? Tem pelo seguinte motivo, né? A gente falou de ferropriva, de algumas manifestações clássicas, falou da disfagia, a gente falou da perversão do apetite, coroníquia, aquela coisa, mas a gente não falou do que a gente vai falar agora, que é a presença de manifestação neurológica. E essa manifestação neurológica, ela só acontece com um deles, que é a deficiência de vitamina B12. Então, vamos entender o seguinte, né? Existe uma manifestação que é típica de pacientes com anemia megaloblástica, dano neurológico. Na ferropriva você não está esperando isso aí, não. Aqui tem. Agora, dano neurológico por quem? Da B12. E com um detalhe importantíssimo. A alteração neurológica ela pode acontecer mesmo com hemograma normal. Mas que tem que tomar cuidado. Eu até pensei em B12, tinha um dano neurológico lá na minha questão, mas eu não marquei não porque o hemograma estava normal. Cuidado, o hemograma pode estar normal. E aí a questão é a seguinte, por que está acontecendo isso? O que está por trás desses achados neurológicos? Tem uma via metabólica que só a vitamina B12 participa. Folato não tem nada a ver com isso, em que se acumula um ácido que vai ser responsável por esse dano neurológico, que é o tal do ácido metilmalônico. Olha o que acontece. Esse ácido, naturalmente, ele é transformado pela B12 em succinilcoenzima A. Ok. Porém, a deficiência de B12 isso não vai acontecer. Então, na deficiência de B12, essa pessoa ela vai acumular o ácido metilmalônico. Acumulou o ácido metilmalônico, aí vem o dano neurológico, por ele ser de ação neurotóxica. E aí você pode ter várias manifestações, né? É isso que eu ia falar, né? O que chama a atenção é que a clínica neurológica desse paciente, cara, ela tem um espectro enorme. Então, inúmeras manifestações que esse paciente pode apresentar. A gente costuma falar que, cara, ele pode ter qualquer sintoma neurológico, mas tem um que é clássico. E aí você precisa saber, que seria a chamada degeneração combinada da medula. Por que esse nome estranho, né? Porque é meio que pega duas partes da medula do paciente. Pega lá o cordão posterior, que seria responsável por aquela sensibilidade profunda, propriocepção, sensibilidade vibratória, enfim. E pega também o feixe piramidal. Então o cara tem uma alteração de sensibilidade profunda e ele também tem uma síndrome piramidal, isso combinado. Então por isso vem o nome degeneração combinada da medula. É o mais clássico. Então eles cobram muito em prova esse achado. E é interessante porque na clínica, né, se a gente traduzir isso, vai ser um paciente com noção de propriocepção, noção de posição segmentar. Ele não sabe onde está a perna dele, por exemplo. Está pisando, não está pisando. Então ele começa a ter uma alteração da marcha, né? Você começa a perceber o paciente de lesão piramidal, aí você lembra espasticidade, Babinski. Então se você encontrar, né, na clínica, ele pode não usar na prova esse nome, degeneração combinada da medula. Mas se ele mostrar evidências de ausência, diminuição de propriocepção, e alteração piramidal, né, primeiro neurônio motor ali de síndrome, isso aqui é degeneração combinada da medula. E aí dos outros achados pode cair também numa forma de neuropatia, pode cair numa forma de demência, a gente vai falar muito de demência ainda lá para frente no bloco de neuro, mas na abordagem de um paciente demenciado, possivelmente demenciado, é obrigatório você fazer dosagem de vitamina B12, né? Boa. Exatamente por isso. Então vamos fazer o seguinte, né? Isso é do ponto de vista clínico, beleza? Mas a clínica ela tem que ser confirmada pela parte laboratorial. Com o laboratório. No laboratório, claro, eu espero encontrar anemia. E aqui a gente já entendeu o jeitão da anemia. É uma anemia com aquela célula que a gente mostrou para você, uma célula grande pra caramba, macrocítica, e os núcleos, ou melhor dizendo, o núcleo daquela célula, ele tentou se dividir e não conseguiu. Então o que a gente enxerga é um neutrófilo hipersegmentado, plurissegmentado, como a gente coloca aqui na imagem. Então isso aqui é o mais clássico, né? Anemia macrocítica com neutrófilo pluri ou hipersegmentado, cara... E é interessante porque é neutrófilo, o que você está falando? Porque hemácia não tem núcleo. Exato. Você não ia conseguir ver isso em hemácia. O que às vezes você pode ver uma hemácia grandona, mais corada, que é o tal do macrovalócito. Isso pode acontecer também, mas hipersegmentação... Você não vai conseguir ver. Não vai conseguir ver em hemácia, né? Boa, bem observado. Por isso que a gente sempre... O que marca aqui clinicamente é um neutrófilo. Pode parecer estranho, né? Para quem não entende muita fisiopatologia, poxa, né? Pô, é uma anemia, eu tô olhando o neutrófilo. Boa, bem observado. E como a gente falou também, esse problema na síntese de DNA não é exclusivo, mais uma vez, não é exclusivo de verdade das hemácias. Isso pode acontecer com leucócito, pode acontecer com plaqueta. Em menor grau, normalmente, o paciente pode acabar evoluindo com o que a gente chama de uma pancitopenia. Só para você lembrar, quando o paciente tem uma redução de duas séries, seja de hemácia ou plaqueta, de hemácia ou leucócito, a gente fala que é uma bicitopenia. Se ele tem uma redução das 3 séries, a gente fala que é uma pancitopenia. Então ele pode acabar evoluindo aqui com uma pancitopenia,
Nem sempre, e geralmente mais E leve. tem que ter uma importância aqui do que a gente está falando, porque conforme a gente vai falando, aí aquela coisa às vezes, tá, e daí, pancitopenia, que mais? Não, mas peraí, porque tem que pensar no dia da prova. E daqui a pouco, passando o bloco de hemato, você vai ser treinado a pensar assim, pancitopenia, doença da medula difusa. Aí você pensa numa leucemia, Sim. né? E aí olha para uma prova e fica condicionado, pancitopenia é leucemia, pancitopenia é tumor, é leucemia, aí olha, pô, parece B12, e agora? Não é, B12 pode ser. B12 não é uma pancitopenia grave, normalmente, uma pancitopenia branda, leve, mas é importante você saber que se você achou que é deficiência de B12, mas olhou para o laboratório e tem uma pancitopenia, problema nenhum. Isso pode ser deficiência de B12. Eu acho que eu já te contei essa história, mas eu vou falar de novo porque ela é bacana. Quando eu estava fazendo residência, eu já tinha acabado clínica médica, estava fazendo residência de endócrino, me pediram um parecer para avaliar uma paciente jovem com uma anemia, e acharam que a anemia era por conta de um hipotireoidismo que ela tinha, que estava lá descompensado. E aí quando eu fui responder o parecer, eu vi que na verdade a paciente tinha uma baita de uma anemia, que estava francamente sintomática, branca igual um papel. Cara, e ela tinha uma pancitopenia. Aí eu falei, nossa, essa paciente, cara, ela pode ter leucemia. Né? Foi exatamente isso que você descreveu, por isso que eu lembrei. E eu corri na hemato e falei, cara, vocês precisam ver essa paciente aqui comigo. E aí o que eles fizeram? Não, calma, fica tranquilo, vamos fazer logo um esfregaço de sangue periférico. E aí quando ele jogou no esfregaço, o que viu foi neutrófilo hipersegmentado. Ele falou, relaxa, dose B12, deve ser deficiência de vitamina B12. Então foi uma experiência, cara, até prática. Bacana. Só aparece em prova, mas aparece na vida prática também. Então foi muito legal, me marcou muito isso daqui. E uma coisa que pode acontecer, Rafa, voltando aqui para as alterações laboratoriais, é que a própria medula, como a gente já falou algumas vezes, né? Ela tem uma percepção de qualidade. Uhum. Ela sabe quando ela está fazendo um trabalho bem feito e quando ela não está fazendo um trabalho bem feito. E às vezes ela faz um trabalho tão mal feito que ela fica com vergonha, né? Aí ela fala, eu não vou nem mandar essa célula que eu fiz aqui para circulação, porque isso aqui é uma célula inviável. E ao invés dela mandar para a circulação, ela fala, eu vou destruir isso aqui e vou tentar fazer de novo. E é o que a gente fala que foi uma eritropoese que, cara, não deu certo. É uma eritropoese ineficaz. Tentou fazer, não conseguiu. Então ela teve que destruir ele mesmo para tentar refazer. E nesse processo, em última análise, cara, o que ela faz é meio que uma hemólise. Ela meio que destrói aquela célula ali, que não era uma hemácia propriamente dita, mas estava quase, estava no caminho. Então as alterações laboratoriais, as repercussões dessa eritropoese ineficaz, elas podem ser muito parecidas de um paciente com uma hemólise. Ela não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Só que intramedular, né? Exato. Não periférica. E é isso, porque, mais uma vez, vamos passar pelo bloco de hemato, vamos ser treinados aqui a avaliar. Poxa, avaliei marcadores de hemólise, lactato deshidrogenase, subiu porque estava dentro da hemácia e do precursor vermelho, isso saiu. Destruí a hemoglobina, né? Destruí a hemácia e liberei a hemoglobina. O M vai a biliverdina, vai a bilirrubina. Essa bilirrubina ainda não foi conjugada, é chamada de bilirrubina indireta, está acumulando na circulação. Isso tudo a gente chama de marcador de hemólise. E você é treinado, olha, aumentou o LDH, aumentou a bilirrubina indireta, tem anemia, hemólise. Sim. E não deixa de ser. Só que é uma hemólise intramedular. Então, estou achando que é deficiência de B12. Ah, não, mas peraí, isso aqui pode ser sim. Aí você vai dosar B12, vai dosar folato, e nem sempre fica muito claro, né, o que você tem. O que você pode fazer até também, que é interessante, né? Você pode dosar até aquela homocisteína. Ela vai estar aumentada? Vai, mas ela não me ajuda no diagnóstico diferencial. Ela não me ajuda ali a entender se o problema é uma deficiência de B12 ou de folato. Porque lembra, a homocisteína, ela é consumida na ativação do ácido fólico. Então, se o cara não tem, vou até colocar aqui para vocês, ó, se ele não tem o ácido fólico propriamente dito, beleza, ele vai acumular a homocisteína porque eu não consigo fazer essa reação. Agora, se ele não tem a vitamina B12, também vai acumular homocisteína porque eu não consigo fazer essa reação. Então, em última análise, ela não me ajuda muito no diagnóstico diferencial. Quem me ajuda mesmo é aquele ácido específico lá, neurotóxico, que é o ácido metilmalônico. Esse sim, específico da deficiência de vitamina B12, esse sim é bacana da gente guardar para prova. E aí alguma banca gosta de cobrar isso aqui, né? Eventualmente isso aparece também em prova. Vamos fazer uma questãozinha? Vambora, vamos ver lá. Olha essa aqui da USP. Cara, USP Ribeirão, foi bem legal essa questão. Paciente de 76 anos, então paciente até mais idoso, refere pele amarelada. Olha aqui as pistas, ó. Parestesia progressiva em membros inferiores e ardência na língua. Botou uma imagem aqui, já vou te mostrar. Faz uso de metformina para diabetes mellitus tipo 2 e omeprazol para gastrite.
nega alteração do hábito intestinal e mantém ingesta alimentar sem restrições. Exames laboratoriais, hemograma, hemoglobina 8,8, hematócrito 26, VCM, olha aqui, ó, 112, então bem elevado. Leucócitos, ó, tem mais baixo, hein? 3.200 e também tem uma plaquetopenia aqui discreta. Contagem absoluta de reticulócitos, 23.000. Aí, ferro sérico, princípio normal. TBIC, normal. Saturação de transferrina, 30%. Ferritina, 118. E aí vai, LDH, olha aqui, alto pra caramba. Bilirrubina total, mais elevada, já mostrando pra gente que essa pele amarelada provavelmente é por conta dessa bilirrubina. E até para deixar claro isso para você, ele vai colocando, ó, Cumbis indireto negativo, um TSH normal, que seriam aqui outras possíveis causas, a gente vai discutir isso até mais para frente, o Cumbis a gente fala na parte de hemólise, enfim, até para você direcionar o seu raciocínio para a causa da questão. E repara como ele vai traçando aqui, e certamente depois de assistir tudo que a gente falou, você vai juntando as peças, né? Você vai pegando essa parestesia, esse sintoma neurológico, você vai pegando essa icterícia, a glossite, que você já começa a entender que como a ardência da língua é um cara que usa metformina e omeprazol que pode interferir na absorção de determinadas vitaminas. O BCM de 112, acima de 110, 112. Né, aquilo que a gente comentou. Então são várias dicas que ele vai dando, e aí quando você olha para a imagem da questão, cara, cadê as papilas dessa língua aqui? Não tem. É uma língua completamente despapilada, uma glossite que fica caracterizada. E dá uma olhada aqui nessa célula pluri ou hipersegmentada, com um núcleo pluri ou hipersegmentado. Muito característico isso daqui. Cara, olhou, tem que pensar naturalmente em uma deficiência de vitamina B12, tem que pensar em anemia megaloblástica aqui. Dentre as opções, né, a única que a gente poderia colocar seria a deficiência de vitamina B12. Beleza? Rafa, como é que a gente trata essa história? Aí agora é interessante porque se está faltando B12 de B12, tá faltando folato, dá folato. Vamos embora então. Acabou a aula, tchau, valeu gente, obrigado. Não, mas calma, peraí. Vamos lembrar, aí é a importância da base do conceito. Principal causa de deficiência de B12, anemia perniciosa. A anemia perniciosa era um ataque contra as células parietais e a pessoa não tinha fator intrínseco. Então vamos pensar assim, se eu pegar e der vitamina B12 por via oral, na hora que essa vitamina B12 passar pelo tubo digestivo, procurar o fator intrínseco para se ligar, para ser absorvida no hígado, ela vai falar, cadê? Cadê o fator intrínseco? Não tem. O que quer dizer que a preferência aqui não vai ser a reposição pela via oral, mas sim pela via parenteral. Então, por isso que normalmente o esquema é um esquema que preconiza essa reposição por via intramuscular, porque é a anemia perniciosa que está por trás. E não é exatamente um consenso, é unânime, tem que ser assim, não é isso que a gente está dizendo. Mas uma forma tradicional é você fazer variações de doses conforme o tempo vai passando. Começa sendo diariamente na primeira semana. Então, todo dia vai recebendo. É uma das formas tradicionais de se fazer. Aí, depois que passou essa semana, agora vão ser doses semanais. Eram doses diárias, agora vão ser semanais, por um mês, 4 semanas. Uma semana, terceira semana, 4 semanas. Acabou esse mês? A partir de agora é mensal. E é mensal pro resto da vida. Porque essa pessoa com anemia perniciosa não reverte, ela não volta a produzir fator intrínseco, não produz mais. E aí só um detalhe, é claro que você pode pensar, poxa, pro resto da vida vai ficar recebendo intramuscular, isso daí é meio desconfortável, né? Sim. E eu concordo que é desconfortável. Total. Só que tem um detalhe, quando a gente fala em intramuscular, só para até ouvir isso daí, existe hoje também proposta de fazer reposição por via oral. Porque essa pessoa ela não está zerada de fator intrínseco, ela tem alguma coisa. Então, se você usa doses dobradas por via oral, principalmente naquela pessoa que já recebeu uma dose parenteral antes, deu uma estabilizada, a partir de agora, é bem provável que o mínimo que ela absorva já seja suficiente para ela, até porque o estoque demora para perder para caramba. Isso é muito comum até em paciente que fez uma cirurgia bariátrica, muitas vezes. Cara, a gente você já fez uma reposição ali do estoque dele por via intramuscular, e você fala, poxa, vamos tentar fazer por via oral. Muitas vezes ele consegue manter um nível adequado ali. Então, meio que uma tentativa. Alguns pacientes você pode não conseguir. E aí, de fato, vai ter que ficar no intramuscular mesmo. E ácido fólico isso é moleza, bem né? mais fácil, né? É basicamente dar ácido fólico. Isso aqui é muito comum em dia a dia aí da obstetrícia, por exemplo, a reposição de ácido fólico lá. A mesma dose, da mesma forma que você está acostumado. E para a gente fechar esse raciocínio, Rafa, eu fico pensando o seguinte... Cara, em um paciente, pensando numa situação aqui mais grave, mais crítica, né? Um paciente talvez com uma pancitopenia, então vamos colocar que ele tinha uma
deficiência grande de células sanguíneas, se é que a gente pode usar esse termo. Cara, no momento que eu começo a repor B12 ou folato, seja o que estiver faltando, e eu dou matéria-prima para essa medula, cara, a medula, ela fica meio voraz ali para produzir células, né? Isso pode ter alguma repercussão. Lembra que hemácia, a gente fala muito isso no bloco de nefro, né? Hemácia e músculo gostam muito de potássio. Sim. Elas adoram potássio, elas têm muito potássio no seu interior. E tanto que uma hemólise maciça faz hipercalemia, né? Uma rabdomiólise faz hipercalemia. Então a gente vai pensar o seguinte, na hora que eu formo muito, ela rouba esse potássio do sangue. Pode acontecer uma hipocalemia. Uma coisa importante, né? Vou tratar um paciente com anemia megaloblástica, ninguém faz na prática, mas o ideal seria você dosar o potássio. E se o potássio estivesse baixo, eu deveria repor o potássio para depois tratar a anemia megaloblástica. Agora, essa é uma das complicações. Tem uma segunda, né? Que até, vamos botar assim, é até mais perigosa, né? Mais perigosa, que seria, assim, a ideia de, cara, se eu tô vendo aqui um paciente que tem deficiência, tem, na verdade, uma anemia megaloblástica, eu não sei se a deficiência é de B12 ou folato, se você der folato para esse paciente, talvez até em doses mais altas, cara, ainda que esse paciente tenha uma deficiência de B12, vamos lá, você consegue gerar alguma ativação daquele folato e às vezes você pode acabar mascarando aquela anemia. Então, em um momento inicial, você pode pensar assim, pô, então resolvi o problema do paciente. O hemograma melhorou. O hemograma melhorou, mas aí vem um problema maior. Lembra que a deficiência de B12, ela cursa com acúmulo de ácido metilmalônico, que é neurotóxico. Então você resolve meio que o problema da anemia, porque você conseguiu fazer lá aquela ativação meio forçada do ácido fólico, do folato, mas, cara, você está acumulando ácido metilmalônico, que é neurotóxico, e daqui a uns anos esse paciente começa a desenvolver toda uma alteração neurológica e fica difícil de fazer o diagnóstico diferencial aqui. Por quê? Porque você olha lá o exame laboratorial dele completamente normal, ele pode até te falar que tinha uma anemia megaloblástica, mas que ele já tratou porque era por falta de folato. Então, às vezes, pode até confundir o médico nesse cenário. Cara, e é um quadro que pode ficar até dramático, né? Pode gerar uma alteração que é até importante neurológica. Ou seja, repõe primeiro B12. Repõe a B12. Aí, beleza, não respondeu, não foi muito bom. Aí vai pro folato. Se não tiver como dosar, né? Se você não tiver como fazer essa avaliação, cara, sempre faça B12 e depois o folato. Vamos fazer uma questãozinha de prova aqui. Essa questão é até muito bacana, porque ela bate muito com o que a gente está falando. Paciente de 70 anos, sempre muito saudável e ativo, procurou o serviço de hematologia por conta de anemia. Foi aventada a anemia hemolítica autoimune associada ao uso de alfa-metildopa que usava há 20 anos para tratar hipertensão. O antihipertensivo foi trocado por amlodipina, o paciente recebeu prescrição de ácido fólico para a recuperação da anemia. 3 meses após, o paciente retorna com quadro demencial e discreta marcha talonante. Essa questão é linda. Cara, ela bate exatamente com o que a gente acabou de falar, porque ele teve um diagnóstico errado no passado. Acharam que era hemólise. Acharam que era hemólise. Não era. E a gente já entendeu que a gente pode ter achados muito parecidos com hemólise na megaloblástica. Acharam que era hemólise, não era. Deram ácido fólico. Devia ter até um VCM meio alargado ali, né, na anemia. Até porque, pensar em hemólise e reticulócito aumentado, aumentou o VCM. Mas também tem a VCM, às vezes é megaloblástica. Vamos fazer um folato aí. Vamos fazer um folato. Né? E no final das contas não era nada disso. E abriu com demência e marcha talonante. Marcha talonante é aquela que o paciente vai pisando com talos, calcanhar. Por quê? Porque ele não sabe onde está o pé. Porque ele não sabe onde está o pé. É a marca clínica daquela perda lá de sensibilidade do cordão posterior lá, enfim. Muito interessante essa questão e a gente percebe que o diagnóstico foi errado. Eu vou te falar, provavelmente isso é um caso real, tá? Com certeza, tem toda a cara. Deve ter dado uma adaptada, deve ter dado uma adaptada. Esse é um quadro real aqui. Exatamente. E, assim, mas ficou lindo. Ele é bacana, questão. Até para a gente fechar aqui essa nossa discussão. Foi um enorme prazer. Prazer meu, Marquito. E aí? Abrindo esse bloco aí. Estaremos juntos mais vezes, né, Rafa, nesse bloco de Hemato. Com certeza. Valeu, galera. Até a próxima.